Já faz mais de um ano que a Sonyball lançou esse plugin que está na tela, o Smart EQ 4. E como o próprio nome diz, ele é um Smart EQ, ou seja, um equalizador inteligente. E aí você deve se perguntar, Kleber, por que depois de tanto tempo que você está trazendo um review desse plugin no canal? Vou ter que revelar uma verdade. Por já estar tanto tempo mixando e usando ferramentas padrão do mercado, eu confesso que não dava muita importância para equalizadores inteligentes ou essas novas ferramentas que estão surgindo no mercado, porque o meu conceito de mixagem não se baseia muito no que esse sistema de equalização inteligente oferece. Porém, eu ando testando algumas ferramentas de inteligência artificial ultimamente e tenho pensado em como adequá-las ao meu processo de trabalho, meu processo de mixagem para otimizar tempo. E eu tenho me surpreendido bastante, principalmente com os plugins da Sonyball. Eu queria trazer para vocês um pouquinho das funcionalidades desse equalizador Smart EQ 4 e falar um pouco da minha opinião sobre essas tecnologias, como que a gente pode fazer para usar a nosso favor. Talvez você possa se beneficiar bastante. Eu vou dar a percepção sobre o assunto, vou falar um pouquinho sobre o que eu acho que pode ajudar a gente, e você também vai entender tudo que esse equalizador oferece para você saber se é ou não é para você, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou soltar várias pérolas aqui que vai te ajudar bastante a criar uma linha de raciocínio e também te ajudar na escolha das suas ferramentas aí, tá? Antes disso, eu já quero mostrar para vocês como é que esse equalizador fez diferença na mixagem. Não tenho só o Smart EQ 4 aqui, tem alguns outros processamentos, mas basicamente eu usei só ele para equalizar. Tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né, alguma coisa de compressão só nas vozes, porque com o tempo você vai perceber que não tem como começar o processo de mixagem sem já ter alguma coisa organizada. No dia que você pegar alguns arquivos para mixar e não conseguir ouvir para organizar as ideias do que você vai fazer por falta de compressão na voz, por exemplo, você vai falar, nossa, como é que na gravação não passaram um compressor nessa voz para preparar para mixagem? Aí significa que você está dando passos largos para o aprimoramento da mixagem. Foi isso que eu fiz para tentar organizar, tá? Eu vou fazer aqui um antes e depois da música, tá? Uma música bem simples, só pra gente entender o funcionamento do equalizador, para você entender a diferença que pode fazer, e isso eu fiz em questão de 10 minutos, tá? Só para você entender o tempo. Então, olha só, eu vou colocar para tocar e vou desligar tudo aqui. O maior responsável por essa mudança foi o Smart EQ, tá? Então eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre a concepção dele. Ele é um equalizador normal, tá? Que vem com essa janelinha parecendo um Pro-Q da FabFilter. Você dando 2 cliques, ele vai abrir as bandas de funcionamento como um equalizador comum, tá? Você pode dar boost, atenuar, com o scroll do mouse e mexer no Q. Todas essas informações estão aqui do lado também, ó, para você mexer no Q, tá? Aqui você pode clicar nesse fonezinho que você vai ouvir solada só essa banda. Então eu tô com ele no violão, eu vou solar o violão aqui, tá? Pra gente poder ouvir algumas referências que eu vou mostrar. Olha só. Ok? Eu tenho só o violão solado aqui e eu posso transformar essa banda numa banda dinâmica aqui do lado. Clicando em Dynamic, agora eu tenho o Threshold aqui e eu tenho o Range, né, que eu quero comprimir, o Threshold, o Ratio, Attack e Release, que é um ponto positivo em relação ao Pro-Q 3, que chegou só no Pro-Q 4 agora, o Attack e Release da sua banda dinâmica. Então você pode manipular isso por essa caixa de diálogo aqui do lado, tá? Se você quiser trocar os filtros, é só em cima aqui, ó, do filtro, você pode trocar para low cut, por exemplo, low shelf, high shelf, ok, tilt, que você tem aqui também, beleza? E quando você está selecionado a sua banda aqui, se você quiser ligar ou desligar, clica com o botão direito do mouse, olha só, você liga ou desliga sua banda e todos os controles dessa banda vão estar aqui embaixo também. Então você pode ligar ou desligar por aqui, você pode selecionar os filtros aqui embaixo, a frequência, o dB, né, que você está aumentando ou cortando.
você pode mexer no kill por aqui também. Aqui é bem legal porque você pode mexer o modo de operação por filtro. Então você pode trabalhar em estéreo, já que eu tô num violão estéreo aqui. Clicando em cima você pode trabalhar em mid ou em side, tá? Então você tem modos de operação diferentes por filtro. Isso é bem legal também. Logo aqui do lado a gente tem o Dynamic, né? Que seria o processamento dinâmico dele. Então clicando aqui você também tem todas as opções. Você pode mexer aqui ó, no threshold, pode mexer no ataque e tal. Eu vou um pouco rápido nessa parte, pessoal, porque tem muita coisa para falar sobre esse equalizador. Então, basicamente aqui você tem um fonezinho de ouvido também para ouvir sua banda. E se você quiser jogar fora, é só clicar aqui ó, nessa lixeirinha, tá vendo? Ó? Ele vai jogar fora a sua banda. Então, ele é um equalizador completamente normal, que você pode começar trabalhando dessa forma. Logo aqui embaixo, você tem como o equalizador vai se portar no seu material. Se você vai trabalhar com ele em fase linear ou fase mínima. Eu falo sobre fase mínima, fase linear, como que isso funciona por trás dentro do meu curso Sua Mix Sem Segredo, tá bom? Se você é meu aluno do curso Sua Mix Sem Segredo, você sabe lidar com isso daqui muito bem, tá? Então, vale super a pena você dar uma olhada no primeiro link aqui embaixo do meu curso completo. Aqui você tem um modo de monitoração, tá? Que você pode monitorar o seu elemento em mid ou em side. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa monitoração um pouquinho mais à frente quando a gente inserir esse cara no canal Master, tá bom? Aqui você tem um controle de ganho que você pode compensar. Se o Smart EQ abaixou o volume, você pode subir aqui para compensar. Se subiu, você pode abaixar. Ou você pode clicar nesse A que ele vai tentar compensar esse volume para você de forma inteligente. E é super importante, vários processamentos que a gente pode fazer com esse cara vai alterar sua estrutura de ganho. Então fica sempre de olho nisso aqui, se eu puder te dar essa dica, ok? Basicamente, se a gente tiver, então, feito qualquer tipo de equalização, a gente pode monitorar ele ligado ou desligado através desse botão de bypass aqui, ó. É sempre bom você usar o bypass do plugin, porque ele vai otimizar a latência. Então, às vezes, você desligando pelo seu software, se você tiver com muitos plugins, pode ser que dê alguns tipos de estralo para ele recalcular a latência do plugin ligado e desligado. No geral, quando você dá bypass dentro do plugin, ele compensa isso de uma forma um pouco mais inteligente. E se você quer resetar tudo que você fez aqui, aperta nesse reset, ele vai perguntar se é isso que você quer, clica em reset, ele volta para o padrão de fábrica. Por padrão, ele não vem ligado o analisador de espectro, ó. Coloquei para tocar meu violão, ele não mostra nada, então você precisa ligar ele aqui, ó, tá? E esse analisador, você pode ligar ele aqui, clicando em on, ó, ele ligou ali. Você pode vir aqui e deixar alguns tipos de medições. Por exemplo, em pré é só o sinal que está entrando. Se você deixar em post, é o sinal que foi processado depois. Então, se você clicar aqui, por exemplo, ó, vai ficar mais claro para você. Eu vou vir aqui e deixar pré e também o post. Então, ele vai deixar uma linha mais escura, que é o sinal que está entrando, e a linha mais clara é o sinal que está saindo. Como eu estou tirando região aqui, você perceba que o sinal está saindo um pouco mais baixo nessa região de frequência, porque eu estou abaixando o volume dessa região. Você pode deixar esse leitor um pouco mais lento, né? Completamente lento, como você está vendo aqui, rápido, do jeito que está, ou médio, que é o que ele vem por padrão. Você também pode ver o range aqui, ó, se você deixar menos do que ele oferece para você, você nem vê as suas ondas sonoras aí das frequências. Você tem até 96 dB por oitava para você poder visualizar aqui o seu analisador. E você também pode pegar o seu espectro e trazer ele em formato de tilt, caso você queira visualizar a frequência alta de uma forma um pouco mais efetiva, ó. Ele vai desconsiderar os graves e vai dar um boost ali, mas isso não é equalização, tá? Isso é só a visualização do seu analisador. Beleza? Vou deixar ele aqui ligado. Beleza? Você também pode alterar o zoom aqui, ó, na sua visualização, tá? Então, às vezes você precisa fazer uma coisa mais cirúrgica, você pode vir aqui, ó, e deixar ele um pouquinho maior aqui, ó, na visualização, que aí você vai conseguir enxergar até 1 dB, tá vendo, ó, de boost. Então você vai ser muito mais cirúrgico. Caso você não queira, você pode trabalhar da forma em 100% mesmo, tá? E aí você vai estar trabalhando aqui, dando mais ganho com menos espaço que você dá o seu boost ou que você atenua aqui, ok? Então você tem um controle absurdo com esse cara. Essas são as funções de equalização normal do Smart EQ. Mas é claro que o melhor sobre esse equalizador ainda nem chegou. Eu vou resetar ele aqui, ó, novamente. Aqui em cima a gente tem algumas funções. Vamos supor que você fez uma equalização aqui, ó, no violão e você quer uma nova possibilidade. Vamos clicar aqui no 2, a gente vem e faz uma outra possibilidade de equalização e aí mostra para o cliente qual é a equalização que você gosta mais, dessa daqui ou dessa daqui. Então você tem 8 possibilidades aqui de equalização para você
você poder trabalhar, tá? Aqui você pode salvar suas pré-definições clicando em Save, depois escolhê-las por aqui. Você pode fazer ou refazer através desse botãozinho aqui, beleza? E a gente tem algumas configurações aqui que eu vou mostrar mais pra frente do vídeo. Agora, qual que é a sacada desse cara? Vamos começar com a primeira sacada. Você tem aqui, ó, algumas opções que ele vai fazer a leitura do seu material e vai adaptar a equalização do seu material para um target específico. Kleber, o que é esse negócio de target? Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, nesse universal. O que significa? Significa que ele tem um campo flat de frequências. Então ele tem o mesmo volume de frequência grave e o mesmo volume de frequência alta. E aí ele vai ler o seu material. Se o seu material precisar de frequência grave e ele estiver muito longe do target ali do grave, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai subir. Se ele estiver muito agudo, estiver muito longe do target flat, ele vai descer. Então ele vai fazer um balanço tonal do seu elemento ali para que ele fique o mais flat possível. Então se tiver uma ressonância pulando do seu material, alguma coisa desse tipo, ele vai tentar corrigir olhando o seu material aqui nesse caso, tá bom? Então basicamente esse seria o universal, só que ele também tem outros targets. Então ele leu provavelmente mais de 1000 baixos se comportando de formas diferentes. Então se você selecionar aqui Bass, o target já não vai ser flat. O target vai ser uma equalização que ele julga legal para mais de 1000 baixos que ele leu. Então ele vai pegar o seu material e em vez de trazer para o campo flat, ele vai trazer para perto de uma curva que ele entende que seria uma curva ideal de baixo, tá? E isso vai funcionar para baixo, para drums, para guitarra, para tudo quanto é tipo de instrumento que você possa imaginar aqui. E também para mixes aqui, ó, tá vendo? Então você pode usar esse cara no seu canal master e trazer para uma referência, né? Por exemplo, você tá trabalhando com hip hop clássico ou um hip hop mais para a área do trap. Então ele fez leitura, né, de vários balanços tonais de trap, e quando você colocar esse cara no seu canal master da sua música de trap, ele vai trazer um balanço tonal parecido com algumas músicas que ele já tem na memória dele, ok? Então isso vai funcionar para tanto instrumentos individuais quanto para o seu canal mix também, tá? Do mix bus, ou canal master, canal de saída, seja lá como você quiser chamar. Você também pode carregar uma pré-definição aqui para dentro em loads, e você pode carregar uma pré-definição. Vamos supor, você tem o balanço tonal de um violão de corda de aço tocado dedilhado, por exemplo. Então você pode pegar esse violão, né, sendo dedilhado em corda de aço, trazer para dentro do Smart Cue e pegar o seu violão que você está tocando agora e trazer para uma equalização parecida, ok? Então você pode fazer isso tanto para instrumento, quanto pegar uma música do mercado que você gosta do balanço tonal, trazer para dentro desse cara e falar para que ele equalize sua música baseado nessa sua referência, ok? Então é só vir aqui em Load, carregar a referência, ele vai pedir para você dar um nome e você selecionar o estilo que a sua música é, ou que o seu instrumento é, e você já vai poder utilizar isso aqui de uma forma bem natural, assim como a gente vai usar agora. Olha só, eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, Guitar, Acoustic Guitar, já que eu tô num violão, clicando nessa bolinha aqui, colocando para tocar o meu violão, olha só, ele vai fazer a leitura do meu violão em 6 segundos. Então o que ele tá fazendo aqui? Ele tá pegando o target que ele entende que é um violão e pegando o meu violão para trazer junto dessa equalização, ok? E aí quando você usa dessa forma e não da forma tradicional de um equalizador, você tem algumas opções a mais bem interessantes. Antes disso, vamos ver o que ele fez com o meu violão aqui, tá? Então eu vou deixar desligado aqui, ó, e vamos dar uma olhada como é que o violão estava antes. Então perceba que ele entendeu que meu violão estava faltando médio grave ali, né? Por quê? Porque a leitura que ele está fazendo é o violão pelo violão. Ele não está fazendo uma leitura do violão em relação à mixagem, ok? Até esse momento, porque esse plugin dá para você também fazer em relação à mixagem, que é o grande diferencial dele, tá? Mas se você tiver com o violão e você quiser melhorar o timbre dele, esse cara já faz uma parte de substituir você ter que ficar buscando tabelas na internet de falar qual frequência que eu coloco, qual frequência que eu tiro do violão, na voz. Ah, se eu quiser ar, eu coloco nessa frequência. Se eu quiser tirar se eu quiser corpo, eu coloco nessa frequência. Basicamente, ele já tem a leitura de quase todas as vozes que você conhece, tanto feminina quanto masculina, ou de violão, ou de qualquer outro instrumento que você possa imaginar. Então ele vai fazer esse papel para você. Então basicamente ele fez a equalização, tá? E aí você tem alguns outros controles aqui, tá? Você pode vir aqui nessa bolinha e falar o que você quer mais dessa equalização,
ou que você quer menos essa equalização, ou até inverso, né? Você pode fazer o que você quiser aqui, basicamente, olha só. E aí você pode vir aqui no canto, por exemplo, ó, e falar que você só quer essa equalização nas pontas, mas você não quer considerar o grave, ok? Se vir com o scroll do mouse aqui, ó, você muda a frequência de corte dele, então ele fica mais suave, tá? Tanto num lado quanto para o outro lado aqui, e você pode ter esses controles aqui, você pode desligar ou você pode ligar aqui, ó, tá vendo, para fazer o seu controle AB, pode manipular por aqui a largura, tá vendo? O smooth, o que seria esse smooth? Seria ele ser mais cirúrgico numa determinada frequência. Se eu deixar ele bem em 100%, ele fica uma coisa mais larga. Então, se ele identificou que 2K tá sobrando, ele não vai pegar e abaixar só 2K, ele vai abaixar todas as frequências do lado também. Se você quiser que ele seja cirúrgico em 2K, você deixa aqui, ó, por exemplo, em 0% aqui, ó, no smooth, aqui, pronto. Ele vai vir aqui e vai ser mais cirúrgico na região de frequência. Se você quiser que ele fique estático, tá? Aqui em 0%, ele vai fazer uma equalização só, básica, e vai ser aquilo, tá? E ele não vai ficar dinâmico. A gente vai ver a diferença dele trabalhando agora de forma dinâmica. Então ele fez essa equalização, olha só, vamos ouvir. Ok, agora suponhamos que ele seja dinâmico, então eu quero que ele reaja, se o violão deu uma palhetada mais forte e sobrou 1K, eu quero que ele diminua 1K na palhetada forte. Agora, se na próxima palhetada pegou de um jeito diferente e sobrou 3K, eu quero que ele diminua 3K. E da mesma forma, se tiver, sei lá, faltando informação de frequência em 300 Hz, por exemplo, ele entende que está muito longe, eu quero que ele traga 300 Hz. Mas se na próxima tocada é 200, eu quero que ele suba 200 Hz para o meu target, ok? Então, como é que a gente faz isso? Em Adaptive, aqui a gente coloca em 100%. Então, olha só o que começa a acontecer agora. Então a coisa agora ficou dinâmica, beleza? Então aqui do lado você tem um controle de entrada e saída do seu plugin, volume mesmo, olha só. Você tem aqui, ó, como olhar o que está entrando e o que está saindo. Então fica de olho, por exemplo, aqui está saindo mais alto, ó. Posso vir aqui e abaixar para você controlar a sua estrutura de ganho. Então é super legal essa parte, tá? Você tem um controle absurdo, todos os controles estão aqui embaixo também. Então aqui, por exemplo, ó, você pode selecionar qual que é a frequência de corte, né? Você pode selecionar um impacto por aqui também, a largura, o smooth, que a gente já viu, e se ele vai ser adaptativo ou se ele vai ser estático. Aqui você tem um controlezinho de mais, vamos deixar ele ler novamente aqui, ó, nosso violão, só para a gente dar uma olhada que a gente pode fazer uma segunda possibilidade de filtro aqui, né? Deixa eu deixar ele aqui, ó, em 100%. Tá? Eu vou clicar em mais aqui, ó, e aí a gente tem uma outra possibilidade que eu posso tratar só os agudos, por exemplo, e desse lado tratar só os graves, por exemplo, com controles independentes. Então você pode vir aqui, ó, com o seu scroll, mexer, né, na frequência de corte, de decaimento. Então é muito completo. Você pode vir aqui, ó, e só nessa banda, por exemplo, querer que ele seja mais suave, ou que ele seja estático e que só aqui ele seja adaptativo. Então você tem duas possibilidades diferentes, tá bom? E quando que o plugin começa a ficar interessante aqui? Eu vou fazer um reset aqui, ó, tá? Vou deixar do jeito que veio ao mundo aqui. Eu vou deixar nesse universal porque eu não quero alterar muito o timbre. Eu não quero que ele pegue o meu violão e leve para o violão que ele sabe lá dentro da biblioteca de pesquisas que a Soniball fez e colocou dentro do Smart EQ. Eu quero que ele deixe o mais flat possível e que ele só corrija algum tipo de frequência. Então eu vou deixar aqui em universal mesmo. Vou dar aqui um play então, para ele poder ler, né, o meu material. Então eu tenho esse cara no meu violão, beleza? Pronto, ele já fez a leitura. Agora eu vou colocar um Smart EQ também aqui na minha voz, tá? Vou desligar esse Smart EQ aqui, que eu mostrei de exemplo para vocês. Vou colocar o Smart EQ 4 na minha voz. E olha só que interessante, ele também é redimensionável, tá? Aqui na voz eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar a voz para tocar, ok? E vou pedir para ele ler. Essa é uma forma de fazer, mas você não precisa fazer assim, você tem como fazer a leitura de todos os canais juntos. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é ADD to Group. O que significa isso? Você pode clicar nesse botão e aí ele vai falar, tá, adiciona qual grupo que você quer adicionar. Eu vou criar mais um grupo chamado 01, ok? E apertar em Create. Então pronto, eu tenho um grupo 01 aqui e repare que a minha faixa chama LV de Lead Vocal. Ela já está dentro do meu grupo 01. E eu quero trazer o meu violão para dentro desse grupo 01. Então eu vou clicar aqui em ADD Instância,
qual que é a instância que eu quero trazer para dentro? Olha só, ela já tá aqui, ó, é o Acoustic Guitar, né? Então eu vou vir aqui e vou trazer para cá, pronto. Então agora eu consigo visualizar através dessa janela o equalizador que está na minha voz e também consigo visualizar o equalizador que está lá no meu violão, tá? Isso é bem legal, porque agora o que a gente está começando a pensar? A gente começa a pensar no espectro dos dois elementos e vamos pedir para o Smart EQ fazer com que ele veja a frequência de um elemento e se tiver mascaramento no outro elemento, ele vai automaticamente fazer a compensação e tirar a frequência para que isso seja mais limpo ou que a gente tenha menos problema de mascaramento no elemento que a gente quiser. A gente consegue colocar até 10 elementos dentro de cada grupo e criar vários grupos. Então você pode criar um grupo de bateria e desembolar a bateria por ela mesma, criar um grupo de back vocals e desembolar os back vocals por eles mesmos. E depois você cria outros grupos para que um desembole com o outro. Então você começa a ter possibilidades que até então a gente não tem com alguns outros plugins. Alguns outros plugins, na verdade, eles vão fazer o que o Smart EQ fez, como a gente viu, é o instrumento pelo instrumento. Então, se estiver faltando grave, ele vai colocar grave, mas ele não está pensando no amiguinho do lado ali. E o processo de mixagem, ele se baseia em você juntar as coisas, ok? Não só corrigir timbre. E esse é o grande diferencial do Smart EQ 4, que a gente consegue fazer com que ele pense no amiguinho do lado ali também, ok? Então como é que vai funcionar isso? Se eu clicar aqui, ó, em Lead Vocal, ele fez uma equalização aqui para mim, tá vendo? Eu tenho uma representação da minha equalização um pouquinho menor. Se eu clicar aqui, ó, no Acoustic Guitar, eu tenho o meu Acoustic Guitar aqui embaixo. Então, aqui é a mesma coisa. Uma vez que ele já fez essa leitura, eu posso vir aqui e dar 2 cliques, ó. Posso fazer a minha equalização por cima, se eu não tiver gostado, tá vendo? Eu posso fazer o que eu quiser, basicamente, para ir corrigindo algumas coisas que ele possa ter feito que eu não gostei. Mas vamos supor que eu gostei disso daqui. Aqui eu também posso deixar em adaptativo, por exemplo. Aqui também vou deixar em adaptativo, tanto no violão quanto na voz. E aí a gente tem uma coisa bem legal aqui. Olha só, eu tô no meu canal da voz. Por padrão, ele vem nesse TR mais GR. O que significa isso? É track mais group. Se eu clicar uma vez nele, ele vai ficar só em track. Então, o que isso significa? Significa que meu canal do Lead Vocal, ele está sendo processado para fazer a limpeza ou fazer o processamento baseado somente na track, ok? Então, é aquele primeiro exemplo. Se a minha voz estiver faltando grave e ele entender que está faltando grave, ele vai colocar grave, mas ele está baseando nas frequências da minha voz. Ele não está olhando para o amiguinho do lado, como eu acabei de fazer essa brincadeira, ok? Se eu colocar aqui, ó, um grupo, ele vai mudar de cor. Então, ele não vai fazer nenhuma equalização pensando no próprio elemento. Ele vai fazer uma equalização pensando em quem está no grupo. Então, se eu venho aqui, por exemplo, no violão e coloco ele também no mesmo grupo, que foi o que a gente fez, ele vai equalizar a voz baseada no que o violão está fazendo. Então, se ele entender que o violão tem frequências que está sobrepondo a voz, ele vai tirar um pouquinho do violão ou da voz, você que determina aqui a hierarquia, a gente já vai falar sobre isso, para que desembole e para que você tenha uma voz mais limpa, caso seja isso que você queira. E você tem uma terceira opção aqui, ó, clicando novamente, que é o TR mais GR, que é track mais grupo. Então, nesse caso, ele está equalizando baseado na própria track. Então, se ele achar que está faltando grave na track, ele vai colocar. E também ele vai enxergar o coleguinha do lado que está no grupo. Se tiver dando conflito nessa região de frequência, ele não vai colocar tanto assim. Ele vai tentar fazer com que tenha um encaixe de frequências no seu material. Você pode determinar a hierarquia disso aqui. Note que a gente tem aqui, ó, front, middle e back. Você pode colocar categorias, quem que você quer que esteja na frente, quem que você quer que esteja no meio e quem que esteja atrás. Então, recomendo você colocar aqui quem quer que esteja na frente, os elementos principais, voz, se tiver algum solo no meio da sua música, deixa aqui na frente, porque ele vai fazer o máximo possível para tirar as frequências que estão congestionando com esses elementos. Então, eles sempre vão ser prioridade. E o resto sempre vai ficar abrindo mão de algumas frequências para que esses elementos principais apareçam. Se você for o caso aqui, ó, por exemplo, jogar o violão no meio aqui, ó, nota que a minha equalização mudou. Por que mudou? Porque aqui eu estou considerando na equalização que os dois são importantes. Então ele vai fazer uma equalização para se ajeitar ali, um no outro, mas ele vai manter uma equalização onde ele vai manter os dois elementos importantes na cara. Se eu trago para o middle aqui, por exemplo, o violão, nota que a equalização vai mudar, porque ele vai fazer com que a voz fique mais presente e ele vai sacrificar um pouco mais o violão. Aqui em back, a mesma coisa, ó, a equalização muda novamente. Então, se você, por exemplo, tem um vocal
você vai deixar ele na frente, você pode deixar os back vocals atrás, por exemplo, dele, e pode deixar a bateria, a harmonia, tudo que for a cozinha, né, tudo que for dando aquela sensação de harmonia, de ritmo aqui no meio. Então ele vai fazendo as equalizações baseadas no que você escolher aqui, e isso é super legal, certo? Você tem aqui ó, o Impact, que na verdade é o impacto que você está querendo que isso aconteça. Por exemplo, vamos supor que ele colocou, que ele tirou 3 dB do médio grave do violão, tá? Para a voz aparecer. Se você achar que não foi o suficiente, você aumenta esse botãozinho aqui, ó, para até 200%. Com isso ele vai ser mais agressivo na equalização dele. Agora, se ele foi agressivo demais, você diminui e não deixa 100%, tá? Então você tem como fazer que ele seja mais agressivo ou menos agressivo, dependendo do que você precisar. Se precisar desligar o grupo, é esse botãozinho aqui, ó, para você fazer o A e B. Se precisar desligar todas as tracks, é esse botãozinho de baixo, ó, ele vai fazer o A e B para você ver qual que é o impacto que essa equalização tá gerando. E se você precisar dissolver o grupo, você pode clicar nesse botãozinho aqui que ele vai jogar o grupo fora, ok? Então, basicamente, você tem aqui ó, todos os controles que a gente já viu lá atrás, mas você não precisa ficar voltando. Caso você queira voltar, eu estou aqui ó, no equalizador da voz, eu clico aqui ó, em Close View, eu volto para minha track aqui normalmente, como a gente já tinha visto, só que agora ele mostra que o grupo está ligado, tá vendo? Ó? E você tem o controle de Impact aqui, ele mostra quem que está na frente, quem que está no meio, quem que está atrás, tá? Então agora você já entendeu isso tudo. Uma coisa bem legal é que eu estou aqui, ó, por exemplo, na minha voz, né? Então vou dar aqui ó, o play, ele tá fazendo tudo que eu pedi para ele fazer na voz. Se eu quiser enxergar o campo de frequências aqui no meu analisador de espectro do violão, uma vez que meu analisador está aberto aqui, ó, basta eu vir aqui e clicar em cima do violão, olha o que vai acontecer. Automaticamente o meu violão tem um espectro azul e a minha voz tem um espectro preto. E se eu tiver mais elementos dentro do grupo, um vai ficar vermelho, outro vai ficar rosa, então eu consigo visualmente dar uma olhada no que está acontecendo no espectro de todos os meus elementos que estão dentro daquele grupo, ok? Vou mostrar para vocês de uma forma mais visual daqui a pouco. Então, como que eu indicaria que vocês usassem esse cara, pelo menos a princípio, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou jogar fora esses Smart EQs que a gente acabou de criar e vou abrir outros aqui para que a gente comece do começo aqui, ó. Smart EQ, ok. Então, coloquei aqui um no violão, beleza? Vou arrastar um aqui para minha voz, beleza? Arrastei ali, fechou. O que que eu recomendo? Comece equalizando normal, se você não precisar dos recursos que o Smart EQ te oferece, tá? Mas se você quiser utilizar, comece criando um grupo aqui, ó. Vou criar um grupo novamente, vou chamar de 01 aqui, ó, Create. Comecei criando um grupo, vou vir aqui em adicionar e vou trazer o violão para cá. Nota que ele tá amarelinho aqui, ó, falando que ele não tá identificado, ele não fez a leitura. E quando ele não faz a leitura, você não tem a opção, por exemplo, dinâmica, né, de ele fazer a correção das frequências. Você não precisa ir em um e fazer que ele leia um, que ele leia outro, que ele leia outro, porque ia te roubar um tempão, né? Então, uma vez que você colocou tudo o que você precisa dentro do seu grupo, é muito simples. Você vem aqui, ó, em All, Ler All, né? Que ele vai ler todos de uma vez só. Clicou aqui em cima, colocou para tocar, ele já tá lendo ali, ó, a barrinha já tá se completando, falando que ele já tá fazendo a leitura. Pronto, ele já fez a leitura ali, tranquilo, sem problemas e de uma forma bem rápida. E aí tudo que a gente viu até agora se aplica. Se você fez aqui, por exemplo, o Acoustic Guitar, que é meu violão, no Universal, que eu já expliquei para vocês a diferença, você pode simplesmente clicar aqui nessa setinha por aqui mesmo nessa janela e mudar na hora que você quiser, ok? O que a Sonyball recomenda é que você faça o target do violão para o violão, da voz para voz, do baixo para o baixo, porque vai mudar bastante a sua mixagem aí, se for o seu caso, tá bom? Vale a pena o teste. E aí depois você faz a hierarquia aqui que você precisar, então vale super a pena você fazer os testes aí. Eu já mostrei para você como que é o antes e o depois aqui, eu vou mostrar mais algumas coisas legais. O que eu queria mostrar para vocês agora é algumas coisas em relação às configurações aqui, ó. Clicando em configurações, você, quando faz a leitura do seu material, por padrão ele vem em 6 segundos. Pode ser que seja muito curto esse tempo, tá? Então você pode vir aqui e aumentar esse tempo para que ele tenha uma bagagem de informação maior do seu material e traga uma informação um pouco mais assertiva. Você pode mudar isso aqui. Se você quiser toda vez carregar
um Smart EQ, ele já faça a leitura automaticamente, deixa essa opção ligada. Toda vez que você colocar o elemento dentro de um grupo, como a gente fez, você quiser que ele já faça a leitura automaticamente, deixa essa opção ligada. Repara que sempre quando a gente para o mouse em cima de alguma função, ó, ele vai lá e dá uma explicação para você aqui do lado, tá vendo? Isso só acontece porque essa opção tá marcada. Se você não quiser que isso aconteça, é só desmarcar. Aqui esse OpenGL aqui, alguns hardwares mais antigos, alguns computadores mais antigos, pode ser que dê algum tipo de problema na renderização por causa que está sendo usado esse OpenGL aqui no plugin. Se isso acontecer com você, é só desabilitar aqui que você não vai ter problemas, tá bom? Mas isso só acontece com alguns hardwares que não estão otimizados para essa tecnologia. Se deixar marcado aqui, toda vez se der algum bug no seu sistema, automaticamente ele vai enviar um relatório para a Soniball para que eles aprimorem e resolvam o problema da forma mais rápida possível. Aqui você tem 3 opções que quando você liga o Smart EQ pode estar ligado por padrão. Aqui, por exemplo, a gente viu lá atrás, né, que você tem o modo de fase linear, você tem o Auto Gain, né, e você também tem o analisador de espectro. Aqui ele está falando que, por padrão, o analisador de espectro vem escondido. Então, se você quiser que ele já venha ligado, é só desligar esse botão. Se toda vez que você quiser colocar o Smart EQ 4, que já vem em modo linear phase, deixe isso ligado. Se você quiser que o botão de Auto Gain já venha ligado toda vez que você habilitar, deixe esse botão ligado, ok? Vamos dar mais uma olhadinha aqui que o Smart EQ 4 fez por mim aqui nessa música. Eu vou começar aqui, ó, com um violão. Vou ligar a voz aqui também, ó. Vamos dar uma olhada aqui no arranjo, o que a gente tem por aqui. So why don't you stay for a little while? Why don't you stay? Come on and make me smile. Why don't you stay? We could... Olha só, aqui eu tenho bastante informação, o que eu quero que esteja na frente, um grupo bem grande. Se eu quiser desabilitar todos eles de uma vez, eu clico aqui. Então vamos ver a diferença. So why don't you stay for a little while? Why don't you stay? Come on and make me smile. Why don't you stay? We could... Se você quiser, depois volta a essa parte do vídeo e perceba como que o médio grave da voz, ela vem para cima das guitarras, e as guitarras para cima do médio grave da voz. Quando eu ligo, parece que a coisa limpa um pouco. É para ser sutil porque eu fiz para ser sutil. Eu usei, como eu disse, aquele algoritmo universal. Eu não queria tirar o timbre das informações que eu já tenho. Eu só queria corrigir algumas coisas. Mas dá para você ser bem abrupto também com esse cara e mudar e levar sua sonoridade para outro lado, completamente diferente. Importante dizer que o meu foco aqui foi o Smart EQ 4, tá? Eu não tô usando reverbs, não tô usando efeitos, a não ser na voz que eu coloquei um reverbzinho aqui só para dar para ouvir também, né? Porque senão fica uma coisa bem desconfortável assim, pelo menos nos meus ouvidos. Mas eu não coloquei efeito, eu não usei compressão demasiada nas tracks, tá? Eu simplesmente usei o Smart EQ 4 porque, como ele tem aquele sistema de equalização dinâmica, vamos dizer assim, aquilo já é um jeito de comprimir, tá? Então, se a frequência passou, ele acaba segurando. Então, por isso que a música soa um pouco mais comprimida, já soa um pouco mais pronta e automaticamente me faz comprimir menos. Então, se você souber usar esse tipo de ferramenta, eu acredito que possa fazer uma diferença grande no seu processo. E com isso eu já começo aqui a dizer um pouquinho o que eu penso sobre isso. Eu vou até usar uma analogia para você aqui. Imagina que você é dono de uma pizzaria, por exemplo, e você está começando sua pizzaria ali e você consegue contratar 3 pessoas para te ajudar. Mas você precisa, além de dono da pizzaria, você precisa estar no operacional, você precisa fazer pizza, você precisa também servir a pizza ali no seu restaurante, porque senão você não dá conta, né, dos clientes. Aí acontece que chega uma possibilidade de você contratar 10 funcionários. Aí você contrata 10 funcionários, o que te faz é pensar mais na estratégia da sua pizzaria, né? Vai abrir domingo, não vai abrir domingo, mas o operacional você consegue terceirizar a parte de fazer a pizza, a parte de servir o cliente. Então acaba que você se torna o dono mais gestor da sua pizzaria, certo? Só que ao mesmo tempo que você não está no operacional, todas as decisões são suas. E se você tomar uma decisão errada, você vai falir a pizzaria.
e os funcionários que estão ali fazendo a pizza, entregando para o cliente e fazendo esse meio termo para que você tome as responsabilidades de administração. Se acontecer qualquer tipo de problema na pizzaria, se algum cliente reclamar de alguma coisa, o funcionário não vai saber o que fazer. E aí ele vai vir e trazer o problema para você para que você resolva. E se você não resolver da melhor forma possível, de novo você vai falir a sua pizzaria. Então o que começa a acontecer aqui? Nessa analogia, eu vejo que essas ferramentas como Smart Skill 4 seria como se fossem nossos funcionários. Assim como eu vejo também a inteligência artificial que está mudando o planeta inteiro, todas as profissões do planeta, não seria com a gente do áudio na mixagem que isso seria diferente. Então, por isso é importante entender como utilizar isso daqui, sendo os funcionários da pizzaria. Mas adivinha quem que toma a decisão se tiver qualquer tipo de problema? Quem que precisa ter o som na cabeça, né, para que saiba aonde está chegando? A grande diferença é que se você tiver um equalizador de uma mesa ou um equalizador fixo que você só tem 3 bandas, você vai se limitar e você vai precisar de muito mais tempo para chegar, ou seja, você vai precisar estar na operação nessa analogia que eu citei, né? Agora, se você tem um equalizador como esse, é como se você tivesse 10 funcionários ali que vão enxergar para você alguns tipos de problemas ali e já vão te trazer o resultado, o relatório pronto de uma forma muito mais rápida para que você tome a decisão do que fazer, da onde ir. E com isso, o que eu quero dizer? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque com isso, o estudo da mixagem, eu vejo que no futuro ele vai mudar um pouco. Muita gente que começa na mixagem vem me perguntar qual frequência que eu coloco na voz, qual frequência que eu coloco no bumbo, qual frequência que eu tiro do baixo. Eu vejo que no futuro, próximo, até com o Smart Skill 4, ele já é inteligente o suficiente para saber qual frequência colocar, qual frequência tirar. Então a gente vê que o processo de mixagem, o estudo de processo de mixagem vai ter muito mais a ver com análise do áudio, né? Você analisar para saber pelo menos quanto tá bom, quando não tá, para onde você vai, e musicalidade também para saber qual que é o papel no arranjo daquele elemento. Então o que ele precisa fazer, será que precisa tirar a frequência de um elemento que é para ser principal? Então eu vejo que o processo de mixagem e o estudo do processo de mixagem, ele vai acabar se alterando, e é isso que eu ofereço dentro do meu curso. Eu ofereço análise de mixagem, né? Eu ofereço você aprender a analisar o áudio e ser responsivo para o que o áudio está te pedindo ali no momento, porque só ler frequências, ouvir frequências e falar assim, essa frequência tem que tirar, essa tem que colocar, com certeza, quem pensa dessa forma, as inteligências artificiais tá aí, tá chegando. Na música, quem não pensar de uma forma do que realmente mixagem é, e ficar só nessa coisa de ficar tirando e colocando frequência de bumbo para que ele se destaque, aí é só coloca grave, tira médio, taca agudo, as ferramentas estão aí, né, inteligentes, para que a gente possa fazer isso de uma forma muito mais rápida, vamos dizer assim. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a metodologia de estudo de mixagem, ela precisa ser um pouco alterada, né? Porque eu vejo que a galera ensina muito a frequência, tira daqui, coloca dali, mas eu não vejo que esse seria o futuro. Eu acho que a inteligência artificial vai conseguir suprir isso muito bem. E isso vai acabar subindo o nível do mercado, né? Eu sou um cara que valoriza muito a profissão de mixer, assim, eu nem gosto muito de ficar jogando a responsabilidade para outras etapas. Ah, mas a mix ficou ruim por causa da produção. Ah, tá, se a mix ficou ruim por causa da produção, por que você pegou para fazer a mixagem, então? Se você viu que a produção estava ruim, né? Então, eu acho que a gente precisa se valorizar, a gente precisa valorizar a nossa profissão de mixer, e vai acabar subindo o nível do mercado, porque uma pessoa que não entende muito sobre frequência, mas é completamente musical, ela pode pegar um equalizador desse daqui, que faça essa tarefa, e por ela ser mais musical, ela consegue entregar uma rough mix para um produtor ou para um engenheiro de mixagem mixar depois muito melhor do que o cara que fica lá tirando frequência porque incomoda, tira a frequência porque incomoda, tira a frequência porque incomoda. O processo de mixagem eu vejo como uma coisa mais abrangente, e a gente que é mixer, ou que a gente se propõe a mixar, a gente vai ter que subir a régua, porque se a inteligência artificial está fazendo com que pessoas que não entendam muito bem, mas é completamente musical, consiga entregar, que nem eu fiz essa música aqui, em cerca de 10 minutos e tá soando muito melhor, né? O mixer, ele precisa subir, porque ele precisa fazer mais, entregar mais do que a inteligência artificial consegue entregar, certo?
Então, basicamente, esse é meu ponto. Eu acho que o estudo precisa ser direcionado. Eu acho que a forma antiga de estudar mixagem e ficar pensando só em como funcionava antigamente pode ser que seja uma pedra no sapato, tá bom? Eu acho que a gente precisa ter todo esse histórico, mas a gente precisa ter o pé no chão para entender o que está acontecendo e entender que isso está mudando o planeta inteiro. Não vai ser a gente que vai, como músico, né, ou como apaixonado por áudio, que vai ficar sempre pensando no passado e fechar o olho para o futuro. É só a minha opinião. Eu acho que essa ferramenta Smart EQ 4 é sensacional para essa proposta, tá? Eu prego que você precisa entender tudo que está por trás de um equalizador, tudo que está por trás de um compressor, tudo que eles fazem, como é que funcionam e etc e tal, ter toda essa bagagem na biblioteca da memória para depois utilizar um tipo de equalizador desse. Mas eu sei que principalmente os jovens de hoje em dia não têm paciência, então já vão pegar o equalizador desse, já vão querer que faça tudo automático, e eu acho que no futuro a gente vai precisar lidar com isso, beleza? Então eu recomendo o Smart EQ 4, me surpreendeu bastante. Eu já fiz um vídeo sobre o Smart Verb 2 da Sonable, que também tá aqui no canal. Essa é a minha opinião, espero ter te ajudado. Você conhece mais uma ferramenta agora, eu vou continuar de olho nessas informações de inteligência artificial, nessas ferramentas e talvez trazer aqui pro canal. Se você tem sugestão, deixa aqui embaixo também. E se você quer entender áudio de uma forma nova e que realmente vá te fazer mudar sua linha de raciocínio, que não fique só pensando em tirar e colocar frequência, recomendo fortemente meu curso Sua Mix Sem Segredo. Aqui embaixo tá na maior promoção do ano ainda, resolvi estender por esse mês, porque o curso não vai mais existir como existe agora, beleza? E não vai ter mais esse valor. Então, esse é o último mês com esse valor. Recomendo que você entre para a turma e que você comece a pensar em áudio de uma forma um pouco diferente. Espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, então. Deus abençoe.